Olá, turma boa. Eu sou Diogo Silva, volto aqui para conversar com você sobre atualidades especificamente sobre a segunda quinzena de setembro. Está subindo um pouco atrasado, a gente não conseguiu fazer live. Estão chegando as provas, você sabe muito bem disso, e a gente está super ocupado com os horários e é difícil. É muita aula e conciliar, né? Quando um pode, outro não pode. E então eu estou gravando, né? Mas nós teremos a segunda quinzena de outubro, a primeira quinzena de outubro também, né? Esse projeto é um projeto quinzenal. É óbvio que eu sei que muita gente está preocupado com os concursos como o TJ São Paulo, que é agora no final de outubro, algumas prefeituras, mas nós não vamos deixar vocês na mão de jeito nenhum. Nós vamos abordar sempre os temas aqui, vamos trazer as questões mais relevantes. É óbvio que nós temos uma limitação de tempo, não temos 3 horas e nem é essa a proposta do projeto, é trazer você focando naquilo que realmente é o mais importante daquela quinzena, tá bom? Então, esta é a segunda quinzena de setembro. Vamos lá para os nossos slides. Aí os endereços, né, onde você pode me seguir lá no Instagram, tem aí meu WhatsApp e tal. Eu não uso tanto mais o Facebook, eu uso mais o Instagram. Tá? Vamos lá logo para a primeira notícia. Muito bem. Caiu o microfone aqui, olha, tá vendo os improvisos? Não faz mal, já pregou de novo. Uma pessoa pediu para que eu lesse com mais calma as manchetes, porque ela assiste pelo celular. Então eu vou ser mais vagaroso nas minhas leituras aqui, tá? Crise migratória. Estados Unidos deportam 30 crianças brasileiras para o Haiti. Dados obtidos pela BBC News Brasil foram consolidados pela Organização Internacional para as Migrações. Mais de 3.500 pessoas já foram deportadas para o país nos últimos dias. Né? Veja, esta é uma crise que está chegando lá nos Estados Unidos, na fronteira com o México, né? Na travessia do Rio Grande. Mais de 15 mil haitianos, nós sabemos, o Haiti passou por um terremoto. O Haiti vive uma crise humanitária, não tem vacinação, uma crise política. O Haiti vive um desastre humano. E 15 mil haitianos foram até o México e tentaram atravessar numa situação onde o rio é muito baixo, é possível atravessar. O que é interessante você notar nessa notícia é que fala 30 crianças brasileiras. É porque essas crianças são filhos de haitianos que vieram para o Brasil, tá? Então, são filhos de haitianos que nasceram aqui. Então, por isso que a manchete fala em 30 crianças brasileiras para o Haiti. Isso tem sido constante, esses voos saindo dos Estados Unidos. Alguns países, até o México tolera que fiquem na fronteira. El Salvador, Guatemala e Honduras. Esses 3 países, o México aceita receber migrantes ali na sua fronteira, até tentando voltar ou não. O fato é que os americanos simplesmente viraram as costas aí para os haitianos, estão enchendo os aviões, até brasileiros, algumas pessoas morreram até, brasileiras já desapareceram, né? Nunca houve um fluxo migratório tão grande, não só porque Biden acabou afirmando que seria mais tolerante aí com os migrantes, mas isso está repercutindo negativamente, fortemente para ele, e então ele resolveu deportar. Essas pessoas avançam pelos Estados Unidos e aí são colocadas em aviões e são levadas de volta ao Haiti. É absolutamente tranquilo de se entender, tranquilo não, mas é fácil de se entender porque o Haiti, né? Devido a depois do terremoto veio um furacão,
e as milícias e a matança generalizada, um país que não se vacina. E aqui na América do Sul é o Haiti e a Venezuela que vivem essa crise humanitária terrível, né? E que, neste caso, é muito mais de haitianos, né? Estou pegando mas existem casos de brasileiros também que estão sendo deportados porque vivem também um país em crise econômica e tentam aí a vida melhor nos Estados Unidos. Então, nunca se chegou a tantos, os números são tão grandes agora nesses meados de 2021, na cidade de Del Rio, na fronteira com o México, tá bom? Então, os voos, né, que os americanos têm feito aí para deportar essas pessoas. Muito bem, lá vamos nós. Um mês depois, restrições para mulheres em fuga em massa. Veja em 7 pontos como está o Afeganistão um mês após a retirada dos Estados Unidos. Veja o que mudou após a saída das tropas americanas e o fim das 2 décadas de ocupação estrangeira no país, agora sob o controle do grupo extremista Talibã. Praticamente nós fizemos uma live só sobre o Afeganistão, né, explicando essa história toda com calma. O que é interessante observar? No dia 31 de agosto, oficialmente, os americanos se retiraram lá do Afeganistão. Então, partindo para o dia 31 de setembro, nós temos um mês oficialmente sem tropas americanas atuando ali dentro do Afeganistão. E o que a gente pode observar? O que a gente pode observar é o que está no slide, né? Vamos lá embaixo naquilo que está em negrito. Com a rápida retirada, americanos e aliados ficaram para trás. Muitos dos aliados, a própria afegãos, né, que ajudaram nesses 20 anos, ficaram para trás. Então, tentando fugir de alguma forma. A fronteira que eles mais buscam é o Paquistão, que é uma fronteira mais próxima, né, e é onde há, de certa forma, uma receptividade, né? O último refúgio de resistência dentro do Afeganistão era o Vale do Panjshir, que o Talibã afirmou ter conquistado. Aumenta a presença de grupos terroristas, e aqui o principal grupo terrorista é o EIK, ou ISIS-K, que é um grupo extremista, assim como o Talibã, os dois são extremistas. Ocorre que o ISIS-K, ou Estado Islâmico K, de Khorasan, que é uma região do Afeganistão, foi ele quem produziu o atentado e tem feito alguns outros pequenos atentados. Ele é mais extremista que o Talibã. Ele entende que o Talibã, que quer governar o Afeganistão, não tem um projeto tão internacional de produzir ataques terroristas como a Al-Qaeda e como o Estado Islâmico, traiu a causa islâmica. E por isso o atentado, cuidado, não foi feito pelo Talibã. O atentado foi feito por esse grupo que se surgiu dentro do Afeganistão, porque o Estado Islâmico que existia na Síria e no Iraque praticamente perdeu seu território, então eles estão tentando procurar locais para se instalarem. E eles cometem esses atentados porque acham e entendem que o Talibã traiu a causa islâmica, fechando esse acordo com o Ocidente, com os Estados Unidos. A exigência americana era qual? Que não dessem mais salvaguarda a grupos terroristas. Todavia, você sabe que o território afegão é quase impossível de ter um controle completo, nem o próprio Talibã consegue. Então, esse é bom, eu estou chamando muita atenção nisso porque eu tenho medo que caia na prova dizer foi o Talibã que fez atentado no aeroporto, que mataram 3 americanos. Não, não foi, foi o Estado Islâmico K. Aumenta o risco para presidentes, sim, 100% homens. Governo do Talibã é anunciado sem a participação feminina. Mulheres afegãs voltam a ter restrições para poder trabalhar e estudar. Aumento da repressão e anúncio de leis e punições mais duras. Ou seja,
o Talibã está sendo o velho e bom Talibã que governou de 96 a 2001, mesmo prometendo para o mundo que seria um Talibã mais suave, né? Eu não acredito, e todos os analistas não acreditam, que eles assumam essa característica mais suave. Não é típico deste grupo, não é típico, inclusive o próprio nome, Emirados Islâmicos do Afeganistão, que é um nome absolutamente que entende a lei Sharia como a lei mais importante, a lei que deve regulamentar a vida cotidiana das pessoas. Então os sinais não são nada bons. E se espera que pelo menos 500 mil pessoas saiam do Afeganistão até o final do ano. Será uma onda aí que a Acnur, que é a agência ACNUR, que é a agência da ONU que cuida de refugiados, ela tem uma forte preocupação com essa onda de refugiados surgindo do Afeganistão. Já temos os refugiados da Venezuela, já temos os refugiados da Síria. Agora, esta nova onda surgindo, por conta da presença do Talibã. Pois bem, vamos para frente. Olha aí, eleições na Alemanha. Eleições da Alemanha, sociais-democratas vencem por margem pequena e partido de Angela Merkel fica em segundo, apontam resultados preliminares. Sociais-democratas tiveram 25,7% dos votos, 1,6 ponto percentual a mais que a União Democrática Cristã, o partido de Angela Merkel. Mesmo tendo recebido menos votos, os sociais-democratas podem ficar de fora, se não conseguirem formar uma coalizão que garanta a maioria do parlamento alemão. Então foi aí, né, 25, 26 a 24 e tal, e o Partido Social, que é de centro-esquerda, venceu o partido da Angela Merkel, que é considerado de centro-direita. E lá na Alemanha, para que se forme um parlamento, é necessário ter 50% dos votos, 51% dos votos. Então esse partido terá, por exemplo, com os 26% dele, se juntar ao Partido Verde, que teve 14%, aí ele já chegaria a 40%. Mas teria que se juntar a outros partidos, mas jamais de extrema direita, né? Então acredita-se que ele vai juntar até mesmo com o próprio partido da Angela Merkel. Ela não concorreu, ela encerra o seu período de 16 anos como a mulher mais influente do mundo nos últimos 16 anos, né? Desempenhando um papel fundamental na questão ambiental. Ela deu saltos na Alemanha, e pensar a Alemanha é pensar a quarta economia do mundo, a economia mais importante da Europa. Vamos ver o nome do Olaf Scholz, é o líder da sigla SPD. Óbvio, então, né, que pensar as eleições na Alemanha, não só na Alemanha, eu sempre tenho dito que eleições devem ser estudadas pelos alunos para o curso de atualidades. Eleições que ocorreram, por exemplo, no Peru, né? Eleições que vão ocorrer na Nicarágua. Então são sempre temas muito cobrados pelas bancas. Então tá aí. O que acontece agora? Enquanto os partidos não sentam à mesa para fazer a sua negociação, a Angela Merkel vai governando interinamente. O que todo mundo acha que ela deve governar até o final do ano, até que os partidos façam o seu arranjo e consigam chegar a esses 50% aí. Muitos acham que vai acontecer exatamente isso, que o partido da Angela Merkel vai se juntar aos sociais-democratas e aí sim teria a tal maioria de mais de 50%. A conferir, mas o fato é saber que o partido dela não venceu as eleições. E vivemos este impasse até a formação deste novo parlamento com a escolha de um novo líder. Tudo indica que será Olaf Scholz. Vamos para a próxima. Estou lendo bem devagar, hein? Crise da Evergrande é ameaça em país onde 90% tem casa própria. China tem um dos maiores índices de lares próprios, mas no calor do sonho chinês, cresceu um setor imobiliário que em alguns casos foge ao controle.
Lá embaixo em negrito, eu vou ler já também para você ter uma ideia. A construção civil responde por cerca de 7% do PIB do país e chega a quase 25%, contando fornecedores e indiretos. Tem sido uma máquina de crescimento da China de mercados globais, né? Diz um analista estrategista aqui de investimentos. Pois bem, vamos entender isso aí que ainda não se resolveu. Estou gravando isso aqui agora já no começo de outubro e a coisa não está resolvida ainda. Na China, até 98, todas as casas eram casas dadas pelo Estado. E a China resolveu, digamos assim, privatizar esse setor, permitindo que empresários e setores captassem recursos e vendessem essas casas, vendessem esses prédios. E assim foi feito. Nos últimos anos, esse foi um grande motor do crescimento chinês, né? E esta imobiliária, o que ela fez? Uma espécie de imobiliária construtora, para facilitar nosso entendimento, ela captou dinheiro em vários setores do mundo. Vai, emprestou, vou construir vários prédios, milhares de moradias. Os chineses gostam muito de investir nisso, até aqui mesmo em São Paulo eles fazem com muita frequência. Tem 3 prédios aqui, que estão nascendo na minha rua aqui, e os chineses compram para investimento. E é aquela história da bolha, cresceu demais. Cresceu demais. Agora é tanta gente com casa, 90% da população tem casa própria, né? Então o cara vai lá e compra um apartamento de 150 mil reais para vender daqui a 2 anos por 250 mil. Só que não está conseguindo vender. Está tendo que vender por 130. Existem cidades fantasmas que têm 1 milhão de moradias e moram 100 mil pessoas. 100 mil casas são ocupadas. Eles construíram uma cidade igual a Paris. Eles construíram uma cidade igual a Londres. A China é muito louca nesse aspecto. Mas o que acontece com esta Evergrande? Se as pessoas que estão comprando não estão recebendo e ela não está vendendo, esse dinheiro que ela captou no mercado financeiro pode se transformar num grande calote. E olha o tamanho do calote: 300 bilhões de dólares. Não sei nem o que significa isso aí, né? Por quê? Porque as pessoas não estão comprando mais as casas. E ela é a segunda, tem até time de futebol, segunda maior imobiliária / construtora da China. Bom, ela dando um calote, ela vai dar calote em vários setores que emprestaram dinheiro para ela. E esse dinheiro, que é para ser voltado à produção, não volta e desaparece, cria algo semelhante ao que aconteceu com o Lehman Brothers lá em 2008 nos Estados Unidos. A bolha imobiliária que levou a uma crise mundial. E este é um grande medo. Ah, mas o Brasil não tem nada a ver com isso, Diogo. Aí que a gente se engana. Tem sim. A construção civil necessita muito do minério de ferro. E o Brasil, o maior comprador de minério de ferro do Brasil é a China. As ações da Vale caíram por conta... porque agora o que ela está negociando? Não é nem a dívida, ela está negociando os juros. Parece que ela conseguiu. Há uma expectativa que o governo chinês entre com o dinheiro, porque o governo chinês é um governo bastante intervencionista, né? E está cada vez mais. A ideia de Xi Jinping, nos últimos anos, é diminuir a diferença social que existe na China. Por isso a China não está crescendo mais 14, né? Ele está tentando, porque a grande base do crescimento chinês durante muito tempo foi o quê? A grande exploração da mão de obra. Para diminuir essa desigualdade social, ele está tirando aí facilidades do setor privado para exatamente tentar reverter problemas sociais que a China carrega. Esta crise explodiu no final de setembro, estamos aí caminhando para meados de outubro e ela não se resolveu. Crises desse tamanho afetam o mundo todo. Não nos esqueçamos que nós estamos em uma crise de pandemia. A pandemia não acabou, que o mundo não retomou as suas atividades, que nós estamos numa crise energética.
Os preços dos combustíveis e de tudo que gera energia está explodindo no mundo. Estamos numa crise alimentar, de fome, né? O mundo viver mais um drama como esse é muito complicado. Não estou aqui como cavaleiro do apocalipse, mas temos que levantar todos os problemas que estão sendo noticiados pelo mundo, pelo menos neste final de setembro. Ah lá, este já é um resultado de uma crise energética. Desabastecimento leva a filas extensas e brigas em postos de gasolina no Reino Unido. Tem até um vídeo de onde eu peguei isso. A falta de mão de obra no setor de transportes, ocasionada por conta do Brexit e da pandemia da Covid-19, tem deixado prateleiras vazias e fechado postos de combustíveis por todo o país europeu. Imagina, né? As pessoas brigando com galões de gasolina na Inglaterra, né? E por quê? Porque assim, o Brexit impede muita gente que não era da Inglaterra, e o Brexit passou a valer em 2021, de continuar vivendo lá. Então os caras foram embora para seus países de origem, muitos do leste europeu. E não conseguem voltar, e nem voltaram, por conta da pandemia. Quem é que não podia voltar, né? Então, o Brexit. Mas a pandemia, eu digo que criou, assim, a economia retomou após a pandemia, está retomando, mas que nem um Frankenstein. Tem setores que estão avançando muito bem. Restaurantes, serviços estão, enfim, com toda a dificuldade voltando, mas a logística, ela está atrapalhada, e este é um caso típico de logística. Outro dia mostrou uma imagem nos Estados Unidos de um porto americano com filas de navios que estavam esperando que outros navios descarregassem para que eles pudessem descarregar também. Qual era o problema? Não tinha caminhão, isso é nos Estados Unidos. Não tinha caminhão por quê? Porque não tinha peça, caminhão quebrava e não tinha peça para repor. Vivemos a crise dos chips, que nós já falamos aqui, né? De repente, se você vai tentar comprar certas coisas hoje, você vai ter que esperar um pouco, porque o chip está sendo consumido, porque as pessoas passaram a usar muito aparelho eletrônico em casa. Então a logística, nesse caso da Inglaterra, gerou um drama, porque faltar combustível levou a faltar comida, né? Numa das maiores economias do mundo. Gigantes anunciaram o fechamento de postos de gasolina, porque não estão conseguindo, prateleiras estão vazias, né? Pessoas brigando nos postos de gasolina. Isto é fruto de uma crise energética que o mundo vive. Nós vivemos uma outra crise. Qual é a nossa crise? A nossa crise é a crise hídrica. Os mais pessimistas dizem que em novembro nós teremos apagões, né? Apesar de que estamos tendo chuvas aí em outubro bem interessantes. E vamos aguardar. O preço do combustível, do barril de petróleo está disparando no mundo. Olha a tentativa que o Brasil está produzindo para ver se reverte essa situação. É mais um elemento do pós-pandemia. Muito bem. E aí vem a Rússia, a espertona do momento, né? Ela concluiu aí um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, chama Nord Stream 2, que deve terminar aí, custou 11 bilhões de dólares, tem 1.000 e tantos quilômetros de distância. A Rússia é a principal abastecedora de gás da Europa. Gás passa a ser fundamental não só para a produção, mas para o cotidiano na Europa, uma vez que os europeus agora vem chegando o inverno, começam a consumir muito gás, né? E o que está por detrás dessa história? Bom, sempre os gasodutos russos que chegavam até a Europa, eles iam passando pela Ucrânia. Depois eu vou mostrar no mapinha para você. A Ucrânia não tem estado de uma boa relação com a Rússia. E aí, então, a Rússia fez um gasoduto ligando direto na Alemanha, e a Alemanha vai aceitar porque ela depende desse gás, ela não vai
recusar, isso é porque não tem como os americanos, até tem como levar de navio, mas é super caro, né? E não dá para buscar gás no Oriente Médio, porque é muito instável. Então o que a Alemanha fala? Eu dependo da Rússia, né? E a Rússia, tendo esse problema com a Ucrânia, e eu vou mostrar logo o mapa, que aí você já visualiza, né? Olha lá, o gasoduto sai lá e vai pelo Mar Báltico e chega até a Alemanha, não passa por Belarus, não passa pela Ucrânia e liga direto à Alemanha, porque a Ucrânia é um país hoje em tensão com a Rússia. Isso, e a Ucrânia muitas vezes tentando se aproximar aí da Europa Ocidental e etc. É a Rússia mostrando a sua força, o seu poderio para a Europa. A Rússia se transformou hoje, e ela é hoje, esta potência energética. Ela tem o seu potencial bélico, não é um país que fala que produz muitos alimentos, que a população vive bem, não vive uma democracia. Sabemos do episódio do Navalny, sabemos dos ataques cibernéticos que produzem, mas nesse aspecto aí, a Rússia é show de bola, ela se dá muito bem. Mesmo assim, com a retomada, o que aconteceu? Muita gente voltou a produzir mais. E o gás na Europa já subiu 200% agora só nesse meados de 2021. Então falta gasolina, o gás subiu, a Rússia dando um salto de qualidade fantástico, deixando todo mundo para trás, construindo um gasoduto aí que cria uma maior dependência em relação a ela, né? Esta é a China, às vésperas de uma crise. Não sou o cavaleiro do Apocalipse, mas e o Brasil numa crise hídrica, com uma alta de petróleo, com inflação, é um pós-pandemia. A gente sabia que a pandemia não ia voltar e ia voltar sem nenhuma sequela, né? Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil rapidamente, porque isso aqui ainda está para ser decidido. O Senado aprova projeto que altera a lei de improbidade administrativa. O projeto acaba com a punição. E esse crime, quando a justiça entender que não houve intenção, vai voltar para a Câmara, né? O projeto acaba com punição a esse crime quando a justiça entender que não houve intenção. Volta para a Câmara, porque não está decidido. Vou ler a notícia inteira, porque eu sei que isso aqui é chatinho e como não é digamos assim, uma notícia muito familiar aos nossos ouvidos. A lei de improbidade administrativa é uma lei para combater o crime e, enfim, as pessoas que roubam o dinheiro público. E o Senado aprovou um projeto que muda a lei e acaba com a punição desse tipo de crime quando a justiça entender que não houve dolo, ou seja, não teve intenção de cometer a ilegalidade. O novo texto enquadra como improbidade apenas ações consideradas dolosas. Isso é muito polêmico, vai voltar para a Câmara, não está decidido, não foi sancionado, mas há uma grande intenção dos políticos brasileiros de dizer assim, olha, se por acaso eu comprei aqui um respirador de forma errada e não tive essa intenção, eu não cometi esse crime. Eu não tenho que ser punido, ficar 8 anos inelegível por improbidade administrativa. Eles querem diminuir, inclusive, o prazo, né? E querem dizer o seguinte, se você cometeu isso quando você era deputado estadual e agora você é deputado federal, você não vai perder seu mandato, porque você não está fazendo isso no mesmo cargo. Ou seja, é uma tentativa de abrandar aí a vida dos políticos. A gente sabe que tem muito excesso, que tem muita condenação política, muitas vezes, da próprio Poder Judiciário, mas a ideia aqui é fazer com que prove que o cara quis roubar mesmo. Isto, você sabe que no cenário político brasileiro é muito complicado. Isto não soou bem aos ouvidos de todos da imprensa, enfim, de todos os analistas políticos. O Senado votou com um certo corporativismo, mas como ele mudou o projeto, volta para a Câmara. Então, ainda prevalece a lei antiga, tá? Que
se o cara cometeu o erro administrativo, tem que tomar cuidado mesmo. Você está administrando uma coisa pública, não pode errar com dinheiro da saúde, com dinheiro da educação. Ora, estude mais, se prepare mais para evitar esse tipo de problema. Pois bem, mas é uma das questões que o Senado acabou aí votando. Então, votando muitas coisas também sobre a questão eleitoral, mas depois a gente vai falar disso. A última noticiazinha é o Bolsonaro, e aqui eu fiz questão de ser bem, tentar isento, né, ser isento. O Brasil tem a tradição de abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde todos os países têm o mesmo direito e o mesmo poder, e dizem que o Brasil tem esta função porque a diplomacia brasileira sempre foi muito respeitada no mundo e porque o Brasil teria presidido lá, alguns acham, a sessão que criou o Estado de Israel. E dão ao Brasil sempre esta função. Então, a manchete nos jornais, e eu vou falar, olha os que os jornais disseram, depois eu vou dizer o que o Bolsonaro falou, para a gente poder ter os dois lados. O presidente voltou a defender o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid e também se posicionou contra passaporte sanitário ou qualquer obrigação relacionada a vacinas. Em cerca de 12 minutos, atacou a imprensa, passou informações falsas e fora do contexto sobre o combate ao desmatamento da Amazônia, enalteceu as manifestações de 7 de setembro e insistiu em práticas erradas no combate à pandemia da Covid, com críticas ao lockdown e apoio ao tratamento precoce. Esta é a visão da imprensa, que bateu e falou, olha, ele mentiu, não era isso, nada disso, ele errou. O que ele disse? Vamos ver o que ele disse. A gente tem que ver os dois lados, é o nosso papel aqui, né? Bolsonaro, veio aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais. Essa é a fala do Bolsonaro, ou visto em televisões. O Brasil mudou, e muito, depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Começou o presidente, primeiro chefe de Estado a falar, como manda a tradição. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo, disse Bolsonaro, que considera este ponto uma base sólida para um país que estava à beira do socialismo. Então, o Bolsonaro, óbvio, quem vai na Assembleia da ONU, o que vai fazer? Ele vai vender o seu peixe para o mundo, até para tentar atrair investimentos, né? A mídia, que tem um problema, a imprensa tem um problema, caiu de pau e disse, não é nada disso, tal. Bom, o importante é saber que houve essa fala dele, importante é saber o que ele falou, se você concorda ou não, não é isso que a gente pede para você estudar para a prova, é para a gente ser o isentão, é saber que ele se defendeu e a mídia atacou. Isto já tem sido algo corriqueiro no nosso dia a dia, não adianta eu fugir daqui e dizer que isso é uma mentira, porque não, mas temos que saber os dois lados. Ele critica a esquerda brasileira, diz que é o risco do socialismo, aí, enfim, Lula está na frente das pesquisas, sei lá, enfim, e é óbvio também que depois dele quem falou foi o Biden, e o Biden foi muito enfático na questão ambiental, tá? Isto é a grande bandeira de Biden. Pois bem, pessoal, esses eram os temas que eu havia preparado para falar com vocês aqui, deixa eu falar com vocês aqui sobre a segunda quinzena de setembro. Vou fazer um jabazinho aqui, porque eu fiz um material com 100 questões comentadas, que serve para o TJ, Polícia Civil, PM, 80 delas são inéditas e adaptadas, deixei umas 20 de concursos deste ano, para que as pessoas também vejam, né, os temas, como é que são abordados na prova. Este é uma capinha que eu mesmo inventei e botei lá no Hotmart, está aí o link para quem quiser comprar, pode comprar pelo Hotmart, afiliado ao Cristiano, ou se quiser, pode mandar um WhatsApp direto para mim, né? Manda um WhatsApp para mim e eu estou cobrando R$25, são 100, eu tenho uma escola aqui em São Paulo que ela imprimiu, que eu dou aula, tá? E ficou um livrinho
desse tamanho assim, comentado todas as questões, e o que é legal, o que eu quero dizer é que é comentado, só porque só ter a questão, não dá para ver muito bem aí, deixa eu ver assim, só ter a questão, não acho que adianta muito, o legal é ter ela comentada, né? Porque aí você tem o assunto completo. Então, a gente trabalha e precisa também defender o nosso ganha-pão nessa hora. Então, eu fiz até o começo, são questões que têm assuntos até o início de setembro de 2021, que não daria tempo de eu fazer agora, publicar e divulgar. Eu já vendi mais de 100, né? As pessoas têm dado um bom retorno e está num preço super acessível e, como eu falei, são 50 de mundo e 50 de Brasil, com questões que muitas vezes a gente não consegue nem abordar aqui, que foram criadas por mim e comentadas por mim, 80 delas pelo menos. Tá bom? Este era aí, tem esse, ou pelo link do Hotmart ou pelo WhatsApp, você pode adquirir essas questões. Bom, era isso que estava projetado para hoje aí na nossa gravação dessa quinzena. Até passei um pouco, cheguei a 36 minutos, mas enfim, passamos por temas muito importantes. Beleza, pessoal? Arrancada final agora, para quem vai prestar TJ, principalmente, civil autorizado. Meu amigo, agora, daqui até o final do ano, é conversar com a família, conversar com os amigos e reorganizar o seu projeto de estudo aí, porque os concursos chegaram. Os grandes concursos, pelo menos em São Paulo, chegaram. E várias prefeituras, Blumenau, Paulínia, todos aí, os cursos vencendo concurso, Prade tem projetos para te atender, acessa os dois aí, que os dois estão super amparados com os melhores professores para vocês. Tá bom? Espero que vocês curtam aí e aproveitem ao máximo. É o que a gente consegue fazer neste curto tempo. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.